feliz Dia das Mulheres. Hoje eu quero compartilhar uma carta que eu escrevi para você, mulher neurodivergente. Neste dia especial, eu quero me aproximar da tua história com profunda delicadeza. Eu quero caminhar bem devagar até aquele lugar silencioso onde mora a tua criança interior, aquela menina. Eu quero falar diretamente com aquela menina que existe aí dentro de você. Aquela que talvez tenha passado anos esperando ouvir palavras que nunca chegaram. Palavras que nunca foram escutadas. Pequena menina que vive dentro de você. Eu quero que você escute algo com muita atenção. Você foi quem nos trouxe até aqui. Foi você quem nos protegeu quando ninguém percebia o que estava acontecendo. Foi você quem nos amparou quando o mundo parecia grande demais para um coração tão sensível. Foi você quem tentou compreender aquilo que nem os adultos conseguiam explicar na época. Foi você quem criou pequenas estratégias de sobrevivência quando tudo parecia confuso demais. Foi você quem nos regulou, quem nos orientou, quem nos segurou com a nossa mão quando atravessamos vales escuros. Foi você quem nos ensinou a voltar para a caverna quando o mundo lá fora se tornava perigoso demais. E foi você quem acendeu pequenas luzes dentro de nós mesmas para que a criatividade pudesse continuar existindo, mesmo quando ninguém acreditava mais. Desde muito pequena, você já sabia que éramos diferentes. Você percebia antes, você sentia mais fundo, você pensava mais rápido, você observava aquilo que nem via e você fazia. Você pegava um banco, subia nele e lavava a louça para ajudar a tua família. Enquanto o mundo tentava nos encaixar em moldes estreitos demais para a nossa alma, para quem éramos, você tentava compreender o que acontecia dentro de nós. E ainda assim você seguiu. Hoje adulta, eu olho para você com ternura, imensa ternura. E quero te dizer algo que talvez ninguém tenha dito claramente. Ninguém talvez segurou as tuas mãos e disse isso. Ninguém olhou nos teus olhos dizendo estas palavras. Você fez o melhor que você podia, diante de condições precárias que você tinha. Você foi uma menina íntegra. Você foi uma menina sábia. Uma menina forte, uma menina profundamente inteligente e sensível, uma menina justa, curiosa, habilidosa e potente. E nada disso pode ser roubado de você. Isso é teu. Escuta isso com muita atenção. Isso é teu. Nada daquilo que existe na tua essência pode ser arrancado de você. Podem tentar nos calar, podem nos abusar, podem ridicularizar a nossa intensidade, podem nos chamar de louca, podem esmagar as nossas emoções e fingir que elas não existem. Podem roubar as nossas ideias, podem pisar na nossa história, podem diminuir o nosso brilho, podem questionar o nosso potencial, podem até tentar destruir a nossa vontade de mudar esse mundo. Mas ninguém nesse mundo consegue roubar a força que brota dentro de nós. Ninguém nesse mundo é capaz de roubar a força que brota dentro de nós. Ninguém consegue tampar essa força. Ninguém consegue arrancar essa força. Ninguém consegue parar que essa força siga seu fluxo.
Porque essa força, ela nasce de um lugar profundo demais. Um lugar biologicamente profundo demais. Ela nasce do mesmo lugar onde as raízes de uma árvore encontram água, mesmo depois de longos períodos de seca. Ela nasce do mesmo lugar onde a terra queimada e apodrecida pelo incêndio encontra, algum tempo depois, pequenos brotos verdes que vão rasgar o solo e regenerar essa terra. Essa força foi o impulso silencioso que nos fez continuar quando parecia impossível continuar. E quantas vezes nós continuamos, mesmo parecendo impossível de continuar? Foi ela que nos fez buscar movimento, buscar crescimento, buscar sentido, buscar caminhos para nossa existência. Mesmo quando o mundo não nos entendia, mesmo quando o mundo nos questionava, mesmo quando o mundo dizia que nós éramos demais, quando o mundo nos cortava, nos aprisionava e nos colocava para fora. Mesmo quando o mundo tentava manipular a nossa realidade ou inventar narrativas para que nós sentíssemos inadequadas, e quando o mundo fosse com todos esses aspectos, muitas vezes muito violentamente, muito violento e duro com as mulheres, e o mundo profundamente injusto com as mulheres, ser menina neste mundo nunca foi simples, nunca foi fácil. E é por isso que talvez nós temos a dádiva da força. Desde muito cedo, nós aprendemos que o mundo pode ser perigoso para corpos femininos, pela nossa pele. Muitas meninas precisaram aprender a sobreviver a abusos, muitas vezes acontecidos dentro das próprias famílias. Aprenderam cedo demais a vigiar o próprio corpo. E que cruel é uma sociedade em que uma menina tem que ter uma percepção apurada do contexto para se viver livre de um abusador, para se defender antes de que algo aconteça. Aprenderam a se comportar, nos ensinaram a se comportar adequadamente. Aprenderam a agradar, fomos expostas à necessidade de corpos dóceis. Aprendemos a silenciar a nossa própria voz, porque não há espaço. Meninas aprendem a cuidar de todos antes de cuidarem de si mesmas. Meninas são domesticadas, ajustadas, moldadas, silenciadas, caladas, suprimidas, engolidas, pisoteadas. E mesmo assim, sobrevivem. Muitas de nós tivemos que desenvolver estratégias sofisticadíssimas apenas para a gente continuar existindo. Estratégias emocionais, estratégias cognitivas, sociais, criativas. Aprendemos a ler ambientes, a antecipar os perigos, a regular emoções intensas e mascará-las, a organizar a vida de maneira complexa. Tudo isso apenas para permanecer viva. Eu gostaria profundamente, do fundo do meu coração, que nenhum ser humano desse planeta Terra tivesse que fazer isso. Que nós fazemos todos os dias. Que nenhuma menina precisasse passar por isso. Eu gostaria que o mundo fosse diferente. Eu gostaria que o mundo, que a sociedade, que as crenças, que os valores, que a ética fosse diferente para nós, para nossa sobrevivência. Um mundo onde ser mulher é motivo de sofrer violência.
não é o mundo que eu gostaria de compartilhar contigo. O mundo onde sensibilidade é vista como fraqueza não é o mundo que nós merecemos. O mundo onde intensidade é tratado como erro, como algo negativo, não é o mundo que eu quero compartilhar contigo. Mas mesmo diante de tanta dureza, de tanta violência, de uma sociedade tão esmagadora de mulheres, existe algo absolutamente extraordinário na vida de cada uma mulher, de cada mulher. Existe a força de continuar brotando, independente de ter sido violentada sexualmente aos 2 anos de idade, independente de ter sido perseguida pelo seu parceiro quando finalizou aquela relação, independente de ter sido ameaçada, independente de não ter sido aprovada em um concurso porque é mulher, nós continuamos brotando, mesmo quando nos cortam, mesmo quando nos queimam, inclusive isso já aconteceu na nossa história, mesmo quando desacreditam em nós. A força feminina nunca foi frágil. Essa é a ideia que tentaram vender para nós. Essa é a ideia de corpos dóceis que tentaram moldar para nós no contexto social. A força feminina nunca foi frágil, jamais será. Ela é a força da vida. É a força que gera, é a força que cultiva, é a força da constância, é a força que regenera solos devastados. É a força que insiste em florescer em terrenos improváveis. É a força da sensibilidade, é a força da constância, é a força da transformação, da mutação. Quem consegue transformar dor em crescimento, em evolução? Quem consegue atravessar a dor e ainda assim continuar criando vida, criando caminhos, criando futuros? Essa capacidade de regenerar, de transformar, de continuar cultivando, mesmo depois das tempestades, faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso DNA, faz parte de nós. Por isso, não permita que o mundo distorça a forma como você olha para si mesma. Não olhe para sua história através das lentes manipuladas de quem tentou diminuir você ou de quem tentou colocar você num script esperado. Olhe para o esqueleto verdadeiro da tua trajetória. Olhe para tudo que você atravessou, para o tanto de força que você precisou ter. E perceba algo que sempre esteve ali. A força nasceu com você. Ela nunca veio de fora. Ela veio junto com você. Ela sempre esteve dentro de ti. Ela é a força que faz você regenerar todos os dias. Cultivar, crescer, brotar, encontrar o seu caminho. E essa força continua crescendo aí dentro. Porque ninguém consegue interromper a natureza de um crescimento. Ninguém consegue fazer uma mutação genética disso. Ninguém consegue parar a natureza da força. E você, mulher neurodivergente, também é natureza. Também faz parte desse sistema. E você é a raiz, você é terra, você é semente. E mesmo depois de todas as tempestades, ainda existe vida pronta para florescer dentro de você.